Olá, pessoal, tudo bem? Então, chegamos à nossa última aula, tá? Do curso de Raciocínio Lógico Matemático, Noções de Interpretação e Análise de Dados Estatísticos. Essa aula é uma das mais práticas. Claro que todas as aulas, né? O curso, ele é um curso muito voltado para questões do dia a dia, para conhecimentos que utilizamos mesmo que indiretamente, tá? No dia a dia. Mas hoje a gente vai trabalhar com uma parte muito boa, que é a parte de gráficos em si, né? De montar gráficos, e isso é ótimo. E talvez até alguém não goste, tá? Mas a gente vai trabalhar de uma forma que eu garanto que todo mundo vai finalizar esse curso gostando de gráfico. Né? O gráfico é uma ferramenta de trabalho maravilhosa, tá, gente? E eu não falo apenas para trabalho, né? A gente precisa ser um profissional, o mercado exige que a gente seja um profissional mais dinâmico, que a gente seja um profissional proativo. E os gráficos, eles nos ajudam muito, mas ajudam também nos estudos, né? Nos nossos estudos, na nossa rotina, tá? Na nossa rotina diária. E isso é importantíssimo, tá? Porque a gente, a partir do momento que a gente consegue otimizar processos, a gente ganha tempo. E tempo a gente sabe que é um bem finito e muito valioso. Então, a gente precisa dispor de ferramentas, tá? E dispor de dados, de elementos que nos ajudem a controlar e a otimizar nosso tempo, certo? Isso tanto no campo profissional, no mercado de trabalho, no dia a dia das nossas atividades laborais, quanto na nossa vida pessoal. Então, vamos retomar. Então, gráficos estatísticos, né? É uma forma de apresentação dos dados estatísticos, cujo objetivo é o de produzir no investigador, no público em geral, uma impressão mais rápida e viva do fenômeno em estudo, já que os gráficos falam mais rápido a compreensão que as séries, né? As séries, as tabelas, elas já nos ajudam muito, mas a gente precisa parar para ler um dos dados da tabela, não é isso? Então, o gráfico, a gente tem vários tipos de gráfico, né? Tem gráficos bem mais específicos, a gente vai ver, mas tem gráficos que a gente utiliza no dia a dia de forma muito simples. Então, assim, são ferramentas, são elementos assim de grande valia para o nosso dia a dia, certo? Sendo assim, a representação gráfica de um fenômeno ele deve obedecer a certos requisitos para ser realmente útil. A simplicidade, a clareza e a veracidade. Claro, a informação gráfica ele precisa ser simples. Ele não precisa de muitos enfeites. Ele precisa de uma informação direta, né? Ele precisa ser simples, ser rápido para que a gente bata o olho e a gente consiga realmente entender do que se trata. Ele tem que ter clareza, isso é óbvio, né? É necessário que seja claro, né? Que não haja dados conturbados. E veracidade, claro, a gente precisa, se a gente está trabalhando com gráficos, a gente precisa realmente ter veracidade daquilo que a gente está lendo, que a gente está trabalhando, certo? Como, por exemplo, eu não sei quem trabalha em indústria, né, aqui, mas eu vou citar um exemplo. A gente vê muito em obra, né? Na indústria da construção civil, principalmente nas construtoras, principalmente nos canteiros de obras, mas nas indústrias em geral, né? A gente vê muito o mapa de risco. Então, é um gráfico que ele vai tratar de quê? Dos tipos de risco que os funcionários, que as pessoas em geral, elas vão ter naquele momento. No caso, trabalha com as pessoas que estão naquele ambiente, né? Lá no IFPB tem mapa de risco lá bem mapeado em relação a isso. Eu conheço lá, né? Então,
dentro da UFPB em alguns locais, certo? Então, quando a gente vai trabalhar no laboratório, por exemplo, existe um mapa de risco, né? Risco ergonômico, risco químico, risco físico, biológico. Então, cada um, dependendo do tipo de atividade que a gente desempenha, dependendo do tipo de laboratório, vai aparecer aquilo. Assim como na indústria, né? Na indústria tem vários locais, né? O chão de fábrica, claro que é muito mais perigoso, você corre vários riscos dentro de um chão de fábrica do que no escritório de uma indústria. Por exemplo, uma empresa, uma indústria de alimentos X, tem um chão de fábrica, tem a parte de escritório, tem a parte de estoque, tem a parte de distribuição. As pessoas que ali trabalham, elas vão passar, correm riscos diferentes. Quem trabalha no escritório, geralmente ela vai correr um risco que é ergonômico, geralmente é ergonômico, maior. Né? Ela não vai ter contato com produto químico, ela não vai ter contato com... eventualmente, só um produto de limpeza, né? Caso alguém vá limpar tal, mas quem está ali no chão de fábrica, trabalhando com máquina, trabalhando com barulho, trabalhando com calor, então tem riscos diferentes daquela pessoa, certo? A mesma coisa para quem trabalha numa obra, para um pedreiro, por exemplo, um betoneiro que está tendo contato com um risco químico físico, que está ali inalando, por mais que use a máscara, né, protetiva, agora todo mundo usa máscara, mas ele usa uma máscara especial para evitar que ele inale aquela poeira daquele pó do cimento, que é muito fino. Então, ele tem riscos ali, né? Então, ele tem riscos biológicos, ele tem risco físico, choque elétrico que ele pode levar, sol que geralmente toma. Então, risco ergonômico, a posição de carregar o peso, de colocar. Então, ele tem N riscos. Um pedreiro também tem, mas uma pessoa, um engenheiro, por exemplo, ele tem menos riscos. Ele pode cair na obra? Pode, mas é menor do que o risco do que uma pessoa que está trabalhando diretamente no pesado ali, naquele operacional realmente, né? Não é que não pesado que o engenheiro, se der alguma coisa errada, cai para o engenheiro, mas assim, eu acredito que vocês tenham entendido o que eu falei. No hospital, né? Quem trabalha em hospital tem vários setores, né? Então, a gente está em meio a uma pandemia, que tem hospitais que só estão atendendo pacientes com Covid. A equipe médica está correndo risco constante. A equipe de enfermagem, mais ainda, né? Porque são aqueles profissionais que ficam diretamente com o paciente ali, fazendo as trocas, então estão tendo contato com todos os fluidos do paciente. É diferente de uma pessoa que trabalha no setor, por exemplo, no setor contábil, né, no escritório trabalhando com a receita. Ela tem o risco de adquirir? Tem, mas é muito menor do que aquele pessoal que está ali na zona, né, de batalha, de verdade. A pessoa que está na recepção corre o risco? Sim, corre, mas por mais proteção que tenha, mas o risco que ela corre é menor do que aquela pessoa que está ali, o enfermeiro, o médico que está trabalhando direto, né? Uma pessoa que está fazendo a limpeza também corre muito risco, porque está tendo contato com o fluido, com o ar dos pacientes. E isso é no dia a dia do hospital, né? Eu estou falando, citando a questão da Covid, mas um hospital ele tem vários setores, ele tem um mapeamento de risco, né? Ele tem uma parte administrativa, que o risco é bem baixo, e ele tem a área de infecto-contagiosos, ele tem a área do hospital em si, da não contagiosa. Então, cada um tem um risco, certo? Então, esses mapas a gente consegue ver realmente, eles são geralmente bem visíveis, né? Então, os riscos eles são determinados com bolinhas ou com gráfico de setores, que a gente vai ver o que é. E aí ele vai detectando se o risco é maior, se o risco é menor. Às vezes não existe um risco para aquele ambiente, tá? E aí, como é que é feito isso? Nesse caso, para um hospital, para uma indústria, é feito um estudo, né? Geralmente são técnicos de segurança, engenheiros de segurança, pessoas que trabalham, né, dentro desse setor para poder estudarem e realmente detectarem e atestarem que aqueles riscos são daqueles tipos de atividade que a pessoa vem desempenhando, certo?
No caso, institutos, né, nacionais como o IBGE, né, bancos como a Caixa, como o Banco do Brasil, que são instituições públicas também, dependendo do tipo de informação, elas são instituições credenciadas para esse tipo de veracidade, né? É uma coisa séria, né? São dados que exigem um estudo, tá? E aí, quando a gente fala de gráficos, a gente tem 4 principais tipos, tá? Os diagramas, e aí a gente tem uma diversidade de diagramas. A gente tem o gráfico polar, que é um gráfico bem específico, a gente vai ver. A gente tem os cartogramas e a gente tem os pictogramas, certo? Vamos começar com os diagramas, né? Eles são gráficos geométricos de no máximo 2 dimensões. Então, para a sua construção, em geral, fazemos uso do sistema cartesiano, tá? Dentre os principais diagramas, a gente destaca os gráficos em linhas ou em curvas, gráficos em colunas ou em barras, gráfico em colunas múltiplas ou gráfico em setores. Esse é o gráfico mais comum, gente, né? É o tipo de gráfico que a gente vê em todo lugar, certo? É o mais fácil para nós. Ele é fácil, sim, de ser visualizado, de ser interpretado, mas no caso, para pessoas que eu falei, né, na aula passada, sobre gráficos e tal, e assim, de forma rápida, né, quando a gente ia apresentar as tabelas, mas assim, para pessoas que não leem, né, ela não vai conseguir distinguir o que é aquilo, ver 2 linhas, pode ver 2 linhas, 2 cores, fica mais difícil, né? Existe um gráfico específico para essas pessoas, que aí é um gráfico que atende todos, né? E aí, geralmente, são para grandes informações em massa que ele é utilizado, certo? A gente vai ver ao longo da aula. Então, voltando aqui aos diagramas, a gente tem esses 4 tipos de gráficos, a gente usa ele em uma diversidade de casos, certo? Então, esse gráfico em linhas ou em curvas, né? Ele utiliza de linhas poligonais para representar a série estatística, né? O gráfico em linha ele vai constituir a aplicação do processo de representação das funções num sistema de coordenadas cartesianas, certo? O gráfico em linhas ou em curvas, né? Nesse sistema a gente faz uso de 2 retas perpendiculares, né? Dando origem, são os pares ordenados, né? O ponto de interseção à origem. Então, o eixo horizontal é a abscissa, né? Que é x, e o vertical é o y. Então, até agora, a forma de construção dele é muito simples. E aí, o gráfico é esse, né? A gente trabalha com o eixo x e y, certo? E é um gráfico muito fácil. Ele pode ser linhas, ó, linhas poligonais, certo? Tem sempre ângulos aqui, linhas retas, né? São feitas poligonais. Ele pode ser em curvas também, certo? Com certeza vocês já viram das 2 formas. Aqui é um exemplo, que aqui é a tabela. Se a gente fosse, vocês concordam comigo, que se a gente fosse ler apenas a tabela, não existisse esse gráfico, certo? A gente precisaria ler a tabela inteira? Produção de veículos de autopropulsão no Brasil. A gente ia ler tudo. De 84 a 89, a gente iria ver os anos e iria ver a quantidade. Vocês concordam comigo que a gente analisando esse gráfico aqui, a gente está com a tabela ao lado e o gráfico, a gente consegue pegar o pico. O que chama mais atenção a gente é o maior pico. Se a gente vir aqui, nesse pico maior, a gente consegue chegar aqui, ele foi mais ou menos em 88, ó. Foi lá para o ano de 88, né, que ele chegou a subir. Então, a gente vem aqui na tabela e vê que em 88 realmente foram produzidos mais veículos, certo? E o ponto mais baixo, qual seria, né? Concordam que esse daqui, que é em 89, 513, certo?
Então, a gente consegue, através de uma tabela, de um gráfico, a gente consegue as informações de uma forma muito mais rápida, certo? Podemos utilizar isso no nosso trabalho? Sim. Né? Geralmente, assim, ganhos, por exemplo, ganhos da empresa no mês tal, vendas da empresa no mês tal, produção de determinado produto no mês tal. Se trabalha muito com ele, né? Então, diagrama, gráfico em colunas ou em barras. E que tipo de gráfico é esse? É a representação de uma série por meio de retângulos dispostos verticalmente em colunas ou horizontalmente em barras, tá? Quando em colunas, os retângulos eles têm a mesma base e as alturas são proporcionais aos respectivos dados. Isso é um detalhe importantíssimo, gente, tá? Quando a gente faz no Excel, ele faz automaticamente para a gente, tá? Eu estou citando o Excel por ser mais conhecido, mas tem outros programas, tá? Então, quando a gente trabalha, tem a mesma, os retângulos eles têm que ter a mesma base, eles têm que ter aquela mesma largura. O que vai modificar a altura, porque não adianta, se a gente fizer um gráfico em colunas ou em barras, se ele fosse diferente, tivesse larguras diferentes, a gente não ia nem conseguir compreender o gráfico, a gente ia realmente dar uma travada, assim, a gente estaria lendo a parte vertical ou a parte horizontal, ia ficar em dúvida, né? Então, o gráfico, isso não é a forma correta de fazer as colunas, certo? Porque ele precisa ter uma coisa chamada proporcionalidade, certo? Entre as áreas dos retângulos e os dados estatísticos. Como a gente vai fazer, né, gráficos à mão, né? Então, se vocês puderem trabalhar nas atividades com o instrumento, né, com régua, quem não tem régua, né, pode até utilizar um cartão qualquer para guiar qualquer elemento de casa, tá, gente? Qualquer instrumento de desenho. Quem não tem facilidade, habilidade em desenhar, né? Pode trabalhar, sei lá, se for algo, um exercício, um gráfico circular, sei lá, um pires, qualquer coisa circular, sei lá, o fundo de uma xícara, de uma caneca, desde que você mantenha uma proporcionalidade, que às vezes a gente sabe, tem pessoas que não gostam muito de desenho, então não tem aquela, digamos assim, tanta destreza, mas que a atividade que vocês façam que fique de uma forma proporcional, certo? Quem quiser fazer certinho na régua vai ser melhor ainda, o trabalho vai ficar melhor, mas quem não tiver no momento, né? Talvez vocês, não sei se vocês vão assistir essa aula em casa. Quem no momento não tiver, pode usar instrumentos, uma caneta, né? Um lápis assim para fazer uma reta, algo assim. Desde que para ficar proporcional, o trabalho ficar bom, né? Já que é manuscrito, tá bom? Podem usar lápis de cores, hidrocor, canetas, giz, cera, o que vocês tiverem, tá? Se quiserem ilustrar, darem uma vida ao trabalho, fique à vontade. Na turma passada, a gente fez uns trabalhos bem legais, né? Tivemos tempo e oportunidade para apresentar e tudo mais. Infelizmente, agora não vai ser possível, mas aí eu deixo as atividades assim, por conta de vocês, né? Caprichem aí na representação, tá bom? Não precisa, mas também não precisa ser nada elaborado que vocês venham se estressar, mas façam um trabalho bacana, né? Na medida que com o que vocês tiverem no momento, tá bom? Então, diagrama gráfico em colunas, né? Todo mundo já conhece, já viu isso aqui alguma vez. Esse é muito, muito mais comum, né? E aqui ele traz o exemplo de construção de aeronaves no Brasil, de 84 a 1989. E aí, nesse caso, é a mesma coisa, né? Olha, vejam a proporcionalidade, ó, a mesma largura de todas, né? De todas as colunas. E eu consigo bater meu olho aqui, eu vejo que 87 e 88 foi bem próximo. Se eu olhar na tabela,
Eu vejo, ó, foi bem 87 e 88, ó, 199, 203, quase não teve diferença. E o menor, pronto, foi aqui em 86. Se eu vi aqui em 86, como realmente foi, certo? Então, isso me dá uma rapidez na leitura de dados, né? Se eu quero saber apenas um dado, eu não preciso estar lendo uma tabela, né? E isso aqui ainda é muito melhor quando os dados são muitos dados. Nesse caso aqui, a gente só tem 6. Mas imagina uma tabela com 20 dados, com 30 dados. Então, fica realmente até cansativo, apesar de que a tabela nos ajuda muito. É organizado e tudo mais, mas claro que, sem dúvida, os gráficos são melhores. Aí a gente pode trabalhar, quem gosta, né, de otimização, de organização de tempo, tudo. Vocês podem fazer até um gráfico, de repente, de produção para vocês. Ou produção no trabalho, ou produção de estudos, né? Quem está estudando aí, quem não sei, quem estuda, quem faz faculdade, ou quem pretende fazer concurso, vocês podem trabalhar, otimizar por tempo, por produção que vocês tiveram, né? Lembrando que tempo, nem sempre o tempo, né? Muito tempo é sinal de produção. Mas, sei lá, de repente, para vocês fazerem um gráfico para vocês mesmos, né? De estudo durante a semana ou de disciplina, enfim, tá? Também vocês podem utilizar. E aí, o outro gráfico é o em barras, né? Muito parecido com o de colunas, ó. Só vai mudar realmente a posição das linhas. E aqui ele mostra a produção de alho no Brasil em 1988, mostrando os estados, né? Os estados que mais produzem alho no país. E aí eu consigo ver que Santa Catarina ele está em disparada. E o que menos produz seria dentro deste São Paulo, certo? Que nesse ano, ao menos nesse ano. Veja a fonte, tá? Então foi uma instituição idônea, né? Que divulgou esses dados. E o gráfico em colunas ou barras múltiplas, né? Esse tipo de gráfico ele é geralmente empregado quando se quer representar simultaneamente dois ou mais fenômenos estudados com o propósito de comparação. Lembra lá da tabela de dupla entrada? Pronto, é exatamente isso. Gente, se tiver um número ou outro, um gráfico ou outro, não se preocupe, porque como eu vou ler, certo? Eu deixei o máximo possível, mais na parte de cima do slide, mas como a aula, né, a minha câmera ela tá aqui embaixo, foi o lugar que eu vi que iria cortar menos, né, do slide. Mas aí não se preocupem, porque assim, por exemplo, esse dado aqui está cortando, né? Esse último número. Mas aí dá para ver que é 1988, certo? Então aqui ele tem uma tabela de dupla entrada mostrando que a balança comercial do Brasil nos anos entre 1984 e 88, de exportação e importação foi isso, né? Então ele tem esses dados, ele escolheu uma cor para exportação, esse azul aqui, ó. Aí ele indicou, e para importação o roxo. Então aí a gente consegue verificar qual foi o ano que mais exportou. Então a gente já sabe, 1988. O que menos exportou, 86. Eu não estou nem olhando para cá. E o que mais importou? Aí tá na dúvida entre 87 e 88. A gente pode, mas aqui ainda está mais alto, está quase igual, mas aqui ainda está maiorzinho, né? Mas qualquer dúvida você olha na tabela. E o que menos exportou? Aqui, né? 1985. Certo? Menos exportou não, menos importou. Certo? 1985, realmente, é 13.153. Aqui é 13.916. Certo? Então, e aí o gráfico em setores, né? Eu gosto muito desse gráfico, tá? Mas é um gráfico que ele exige
da gente é porcentagem, mas é um gráfico também muito bom. Eu gosto de todos que eu falei até então, mas e uso, né? E a gente usa, todos nós usamos, como eu disse, direto ou indiretamente. E aí vem o gráfico em setores, que esse gráfico ele é constituído com base em um círculo e é empregado sempre que a gente deseja ressaltar a participação do dado no total. E aí o total ele é representado pelo círculo, que fica dividido em tantos setores quantas são as partes. Lembrando que os setores são tais quais que suas áreas são respectivamente proporcionais aos dados da série. Então a gente trabalha com dois elementos. A gente trabalha com círculo, a gente trabalha com circunferência, com setores, certo? E aí a gente vai trabalhar com o quê? Com os elementos de regra de 3, simples e direta, certo? Então, obtemos cada setor por meio de uma regra de 3 simples, lembrando que o total da série corresponde a 360 graus. Vamos olhar. Uma circunferência, gente, só relembrando, né? 100% equivale à circunferência completa, 360 graus, certo? 50% é 180, tá? Poderia estar assim ou poderia estar assim, né? Geralmente lá na geometria a gente encontra ele aqui, como sempre círculo. Mas daqui para cá não é 180? Do zero para daqui para cá não é metade, né? Certo? 0, 90, 180. Por isso que aqui está explícito, explicado assim. Quando a gente pega lá o transferidor, né, geralmente ele está medido de 0 a 180, mas na verdade ela é explícita dessa forma. Mas para quem já está habituado a trabalhar com a outra forma, meia-lua, só é inverter aqui. A gente tem que saber também que a metade, um quarto da circunferência é 90, 25%, certo? Então tá aqui 12,5% é 45 graus e 1% é 3,6 graus, certo? Pronto, se a gente multiplicar aqui por 100, dá 360, né? Pronto, isso aí é só para relembrar, só para quem, assim, tá meio enferrujado ou tem alguma dúvida, tá? Mas a aula vai ficar aí gravada, caso vocês tenham alguma dúvida na hora do exercício, vocês consultam. Mas não vão ter dúvida não, que eu sei, eu não conheço, né? Conheço alguns da turma, já ensinei alguns, mas assim, eu sei que vocês são muito bons, então não vai ter dúvida, os exercícios vão ser super tranquilos, gente, tá? Então, em relação ao gráfico em setores, né? Aqui é um exemplo, tá? Rebanhos brasileiros em 1988, e aí ele cita, na tabela ele cita a espécie e a quantidade de cabeças, por milhões de cabeças, certo? Então aí ele cita, né? Os rebanhos bovinos, suínos, ovinos e os caprinos, que aqui ele setoriza, ele divide, certo? Por cores. Por isso que eu falei, quando vocês fizerem atividade, é interessante cores porque mostra, né? Ah, mas eu não tenho lápis de cor. Ah, mas eu não tô num local que eu possa ter lápis. Risca, faz achura, faz bolinha, pinta, né? Com o lápis ou com a caneta. Desde que mude, né? Porque imagina isso aqui tudo igual, ninguém saber quem é quem. Por isso que tem que dar uma diferença, certo? E aí ele deu o quantitativo e o total é 203. 203 o quê? Milhões de cabeças, certo? Mas a gente vai colocar o número 203 milhões, não. Se ele está tratando aqui, a gente vai tratar por isso aqui. A gente sabe que é em milhões de cabeças, não precisa escrever o número por extenso, tá? Um monte de zeros para se atrapalhar. Aí no caso, como é que a gente vai construir esse gráfico? A gente precisa saber dividir, né? A gente tem que... Eu tenho uma circunferência de 360 graus, gente. E eu preciso saber quantos graus ela vai ocupar dos bovinos, que são os primeiros e são os que têm maior quantidade. Eu vou pegar os 140 dos dados, dividir por 203, que é o total, e multiplicar por 360.
Isso vai me dar 248 graus, 28. Então, eu vou pegar a circunferência, eu vou marcar daqui do zero e eu vou até 248,28. Ah, mas eu não sei, eu não tenho transferidor. Quem tiver transferidor, ótimo, porque é só marcar, né? Mas quem não tem, você vai meio que, como é a mão, né? Você vai meio que no olho. Se você sabe que aqui é 90, desculpa, aqui é 180. Aqui seria o quê? 270, claro que ele vai estar antes, certo? Vejam lá a circunferência: 0, 90, 180, 270 e 360. Não é isso? 0, 90, 180, 270, 360. Se aqui é 270, aqui deu 248,28, claro que eu vou marcar minha linha abaixo. Olha só, eu tenho tudo isso aqui de bovino. Aí eu vou fazendo a mesma coisa para os próximos. 32 dividido por 203 vezes 360 para os suínos. Eu tenho que isso é igual a 56,75, certo? Ovinos, eu tenho 20 dividido por 203 vezes 360, 35,47. E eu tenho para os caprinos que 11 dividido por 203 vezes 360 é 19,50. Veja, ó, como é pouquinho. Quem tiver transferidor, gente, marque. Quem não tiver, vai fazer assim. Vocês façam a mão. Não estou exigindo, tá? Não estou exigindo transferidor, exatidão. Mas pelo menos que seja algo aproximado, tá bom? A gente lá na sala, a gente fez assim, aproximado e deu tudo certo. Então, assim, podem ficar tranquilos em relação a isso, certo? Então, pessoal, tranquilo, né? Outro gráfico, tá? Que a gente utiliza, mas esse já é mais específico, já é um gráfico mais específico, tá? É o gráfico polar, que ele é ideal para representar séries temporais cíclicas, isso é, séries temporais que apresentem esse desenvolvimento de determinada periodicidade, como por exemplo a variação da precipitação pluviométrica ao longo do ano, ou da temperatura ao longo do dia, entre outros. Ele é um gráfico mais, como eu disse, ele é mais específico para né, para essa utilização, muito, muito utilizado pelo pessoal da meteorologia, porém, ele faz uso do sistema de coordenadas polares. Ele é um pouquinho mais complicado da construção, por isso que ele não é um gráfico tão popular, certo? E aí, eu trouxe um exemplo, tá? Olha só, precipitação pluviométrica no município de Porto Alegre, lá no ano de 95, certo? Então, o que acontece? Ele mostra os meses e ele mostra a precipitação em milímetros durante o ano. E aí, dentro desse, ele faz também trabalha com circunferência, mas ele trabalha com coordenadas polares, com todo um cálculo. Então, já é algo bem mais específico, certo? Que é uma coisa muito, muito específica, né? Não é uma coisa usual. Não é todo mundo que vai ler esse gráfico que vai ter, de certa forma, um interesse para ler esse gráfico, certo? Então, aqui ele vai fazer numeração lá da escala, certo? Aqui, no caso, chegou a 538, por isso que aqui tem 600, ó. Faz a numeração. E aí, ele vê o que é que isso significa. Eu consigo ver que aqui no mês de julho, a precipitação foi muito alta. Olha, tá vendo que ele tá quase, ó, em relação a isso. E aí, ele vai ligando de acordo com cada mês. Ele começa em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. E aí, ele vai ligando. Lembrando que aqui ele trabalha com escala 200, 400, 600, com essas coordenadas polares, e aí ele vai fazendo essa ligação, certo? Então, por ser algo muito específico, a gente não vai cobrar, certo? Dentro da disciplina. É apenas para que vocês conheçam e, ou lembrar, né, que esse gráfico existe, certo?
Outro, né, gráfico bem conhecido são os cartogramas, né? Que na verdade cartograma é representação sobre uma carta geográfica. Então, ele é bem empregado, né, ou utilizado quando o objetivo é de figurar os dados estatísticos diretamente relacionados com áreas geográficas ou políticas. E aí são as duas aplicações. Quando se precisa representar dados absolutos, né, a população, né, nesse caso lançamos mão em geral dos pontos, em número proporcional aos dados, ou representar dados relativos, que é a densidade. Nesse caso lançamos mão em geral de achuras, certo? Um exemplo de cartograma. Quando ele falou aqui, ó, quando a gente trabalha com densidade, achura, né? Quando a gente trabalha com população, são pontos. Em relação aos dados, com certeza isso aqui todo mundo já viu, né? Dados, um cartograma. E lá já quando a gente, né, estuda geografia, a gente geralmente vê lá nos livros os pontinhos, né? Quando vai se tratar de população, né? Os pontinhos de determinada região, umas regiões com muitos e outras com poucos. E aqui esse exemplo, a população projetada da região sul do Brasil nos anos 90, e aí ele fala sobre, né, os 3 estados da região sul, a área de quilômetro e densidade. Então, ele indica que quem é menos de 46 habitantes, né, por quilômetro quadrado no Paraná, Santa Catarina, menos de 50 habitantes, e Rio Grande do Sul, menos de 35 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Mostra a área, né? Aqui está mostrando a área do estado, 199, 95, 280. E a densidade. Pictogramas, né? O pictograma, ele constitui um dos processos gráficos que melhor fala ao público, pela sua forma ao mesmo tempo atraente e sugestiva. A representação gráfica consta de figuras. Ó, tem gráfico melhor do que esse? A gente bater o olho e saber das coisas. Uma pessoa, por exemplo, que está num posto de saúde e existe uma campanha ou um informativo, né, contra a dengue, contra a chikungunya, contra essas doenças, que esse ano a gente realmente, em virtude da Covid, a gente não ouviu falar, né, não se tornou, continuou, as campanhas continuam, mas todos os esforços agora voltados para a pandemia. Né? Não vamos entrar aqui em questão política ou não, mas realmente a gente sabe que é o pavor do ano, é o cuidado do ano, é a atenção, né? Então, mas assim, em tempos normais a gente vai a sei lá, de repente a um posto de vacinação. E aí a gente vê lá os cartazes, né? Contra a dengue, chikungunya, e a gente geralmente pode encontrar pictogramas mostrando lá os mosquitos ou mostrando alguma coisa que faça lembrar. Se uma pessoa que não sabe ler vê aquilo, ela já reconhece que o mosquito e já sabe que aquilo ali, ela consegue fazer muitas vezes uma leitura. Aqui, se uma pessoa que não sabe ler vai ver aqui um monte de pessoas, sabe que está aumentando. No mínimo, né, a pessoa que não sabe ler, mas está vendo que há pessoas aqui, está vendo que isso aqui tem mais gente aqui em cima do que embaixo. Né? Geralmente, quem não lê, mas conhece número, conhece dinheiro, né? Então, consegue ver aqui que é 1980. Então, tem muita gente. A pessoa já vai entender, mesmo que aqui não consiga ler, não saiba ler nada. Mas já consegue entender que aqui tem muita gente em 1980, que aqui em 1950 não. Então, até uma pessoa que não lê, uma criança consegue verificar isso aqui com mais exatidão. É um gráfico que ele é mais democrático para todo mundo. E ele traz mais, assim, uma forma mais lúdica de informações. E a informação também mais rápida, se processa mais rápido por um maior número de pessoas, certo?
Então, voltando aqui, né? População do Brasil nos 250 aos 80, tem o número de habitantes em milhares de habitantes, a fonte, né, do IBGE. E aí, aqui, para esse pictograma, ó, aqui ele quer dizer que cada símbolo representa 10 milhões, né, de habitantes, certo? Então, gente, vamos para a nossa primeira atividade, né? A prefeitura de uma cidade no interior do Brasil publicou para sua população em janeiro a previsão de suas despesas para 2019, com base em seu orçamento anual, através do gráfico de barras a seguir. O gráfico é esse, certo? Vamos fazer uma leitura rápida desse gráfico. Título: Despesas de 2019, certo? Ele aqui está indicando, ele é um gráfico, né? Que a gente já viu o nome do gráfico. E cada coluna dessa está mostrando uma área, né? Uma área das despesas. Saúde, educação, meio ambiente, obras, finanças, transporte, trânsito, segurança, desenvolvimento social, administração e outros. E aqui ele está mostrando a porcentagem, que vai de 0 a 35%. Lembrando que o maior é a saúde, não chega a 35%, e o menor seria a administração, né? Não chega a 5%. Pelo menos isso a gente já tem de ideia nesse gráfico. E aí, o que eu peço a vocês. Sobre as despesas dessa prefeitura, é correto afirmar. Vocês só vão marcar, gente, tá? Vocês vão fazer uma análise desse gráfico, tá? Nesse caso, para essa questão, não precisam desenhar esse gráfico, tá? Vocês vão copiar o enunciado, certo? Copiem o enunciado e escrevam a letra, sei lá, letra A, se for a resposta da letra A, tá? Não é a letra A não, mas assim, se for a B, C ou D, a resposta que vocês escolherem, no caso, vocês copiam o enunciado inteiro da questão, copiam a questão inteira, certo? Então, é correto afirmar, se vocês marcarem A, vocês copiam as despesas equivalem a 20%, certo? Pronto. Aí, vocês leem, né? Leiam e analisem direitinho e enviem junto com as demais questões, certo? Então, letra A, as despesas com obras equivalem a 20% do valor gasto com saúde. Vocês vão lá no gráfico e vão analisar se é verdadeiro ou falso. Saúde e educação somadas equivalem a metade das despesas dessa prefeitura? Vocês precisam ver. Transporte, trânsito e segurança têm aproximadamente o mesmo valor entre as despesas dessa prefeitura? Precisam ver lá, né? Se retirarmos saúde e educação, as demais despesas que restam não excedem 30% dos gastos dessa prefeitura? Bem, vocês precisam analisar, tá bom? Então, vamos para a atividade 2, certo? Na escola de Natália, a aula em 3 períodos, manhã, tarde e noite. Com base nos dados que aparecem no gráfico a seguir, determine quantos alunos frequentam o período da tarde. Então, a gente tem o período da manhã, a gente tem o da tarde e o da noite. A gente tem que nessa linha aqui, né? A gente no eixo X, a gente tem o número de quantidade de alunos, que aqui está marcado de 0 a 600. A gente sabe que a porcentagem da manhã é de 35%, de 40%, né? E da noite de 300. E aí a gente precisa saber quantos alunos, certo? Frequentam o período da tarde. E aí vocês vão colocar, certo? Marcar a alternativa correta. Fazem o cálculo e a resposta, tá?
Aí, pessoal, essa atividade, assim, ela não tá errada, ela tem só uma pegadinha aí, que é exatamente porque ela tá bem fácil. E aí, no enunciado, ela tem uma pegadinha, mas é só bater o olho, né? E aí, vocês conseguem responder, certo? Próxima é a atividade também para entrega, tá, pessoal? Então, o gráfico abaixo, ele representa a porcentagem de notas obtidas por uma sala de 50 alunos em uma teste de conhecimentos gerais. Então, analisem aí o gráfico. E existe, né, o eixo X, ele mostra 5, né, situações. E a porcentagem, o eixo Y mostra uma porcentagem que vai até 50%, né? De 5 em 5 vai até 50%. Vamos ver o que eles pedem, o que é pedido. Sabendo-se que as notas variaram de 1 a 5, que é exatamente essa, né? O que corresponde ao eixo X, e que para aprovação foi necessário que o aluno obtivesse notas maiores ou igual a 3. Então, se é maior ou igual a 3, a partir daqui, né, pessoal? Então, a quantidade de alunos aprovados foi... Pronto, faz o cálculo e aí diz quantos alunos foram aprovados, tá? São 50 alunos, né? Total, e aí vocês fazem o cálculo e enviam, tá? Precisa fazer o gráfico? Não, certo? Mas aí copiem a atividade, né? O enunciado é bem pequenininho, certo? Façam o cálculo e enviem, tá? A mesma coisa é para isso aqui, tá? Vocês fazem. Não precisam fazer o gráfico, não. Esse daqui é pequenininho, se quiserem fazer, enviem. Mas não é obrigado a fazer, não. Mas copiem o enunciado, tá? Quarta atividade, né? Essa atividade também tem que ser entregue. Então, o gráfico a seguir, ele apresenta os dados referentes às idades dos estudantes de uma escola. Então, existem crianças de 6 a 9 anos, uma situação de crianças de 6 a 9 anos, aqui gráfico dupla entrada, né, gente? E crianças com mais de 9 anos, meninos e meninas, né, os meninos sendo em azul, azul mais escurinho, as meninas azul claro. E, com base nessas informações, em relação ao total de alunos, tem-se que 40% são meninos, 15% são meninos de 6 a 9 anos de idade, ou 55% são estudantes com mais de 9 anos de idade. Então, está correto o contido em A, 2 apenas, B, 1 e 2 apenas, C, 1 e 3 apenas, D, 2 e 3 apenas, ou E, 1, 2 e 3. Então, vocês vão copiar o enunciado, tá? Não precisa copiar esse gráfico, e aí vocês vão fazer lá os cálculos e marcar a resposta, tá? Vocês já sabem, né, que os dados referentes os dados são referentes às idades dessas crianças. Tá tudo bem exato, né, em relação à questão de números, e aí vocês conseguem fazer tranquilamente, tá bom? Vão fazer, no caso, como são três, né, 3 alternativas, vocês vão fazer o cálculo para as 3, tá bom? Quinta atividade. Também vocês vão me entregar, né, me enviar para Michael. E a tabela abaixo mostra como é distribuída a população brasileira por regiões da federação, com base em dados do censo de 2010. Construa um gráfico de setores que representam esses dados. Então, vocês têm uma tabela que aí é mostrada a região norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. É um dado fornecido pelo IBGE. E aí eu atento, né? Deixo assim, quero lembrar vocês que vocês analisem, certo? Para vocês construírem o gráfico de setores, vocês vão fazer como? Vocês vão fazer aquela mesma forma, né? Circunferência 360 graus.
E aí vocês precisam, tá? Verificar. Existem algumas coisas que estão faltando aqui nesse gráfico. Vocês vão precisar, para fazer o cálculo inicial, vocês vão precisar fazer. Outra coisa, analisem o quantitativo, né? Lembre-se que lá no exemplo a gente começou do maior para o menor, para a gente poder fazer esse cálculo, né? A gente começou lá de uma região maior, e vocês fazem aí direitinho, certo? Analisa, vocês podem começar da região maior, ou vocês podem começar na sequência que está aqui esse gráfico, tá? Sei lá, de repente vocês podem, mas de certa forma é melhor vocês seguirem a sequência, porque aí fica fiel à tabela, né? Tá bom? Então, vejam aí direitinho, façam o que é necessário fazer nesse gráfico aqui para vocês começarem a fazer o gráfico em pizza, né? Ou em setores, né? A gente chama em pizza também. E envie. São 5 regiões, então se vocês fizerem e não destacarem de alguma forma, o gráfico ele vai ficar igual, né, gente? Então é interessante que vocês deem uma cor. Se não tiver como pintar, vocês marcam, né, com caneta, ou faz achura, ou faz bolinha, ou pinta com lápis grafite, ou risca com caneta, desde que ele tenha 5 elementos distintos, que eles fiquem visível, esse gráfico ele fique visível, como a gente fez no exercício, tá? No exercício de exemplo. Combinado? Então, agora a gente vai entrar em outra parte da estatística, tá? Chamada medidas de posição. Vou beber uma aguinha, tá? Essa medida de posição, a primeira delas é a média, né? Média é algo que todo mundo sabe, a gente conhece. Então, o que é média aritmética ou simplesmente média? Vocês podem encontrar ela como um x, né? Certo? A média com um x barra em cima, certo? Então, ela é uma medida de tendência central que se comporta com o ponto de equilíbrio dos valores obtidos a partir de um conjunto de dados. Para calcular a média aritmética de 2 ou mais dados numéricos, dividimos a soma desses números pela quantidade dos números dados. E aí, como é que a gente faz isso? Eu trouxe a mesma informação para cá. Eu acredito que não está cortando, não. Dessa vez não está cortando. Então, vocês conseguem verificar bem direitinho a atividade. Um exemplo. Número de batimentos cardíacos por minuto. Dentro de uma frequência, né? De um período de tempo, de um intervalo. Então, 75, 76, 77, e aí vai, certo? Essa escala. E dentro dessa frequência. 3, 9, 5, 7, 2... Para calcular a média aritmética de 2 ou mais dados numéricos, dividimos a soma desses números pela quantidade de números dados. Primeiro, a gente vai considerar inicialmente as frequências cardíacas que aparecem, isto é, desconsideramos as frequências de cada uma delas, certo? Sendo assim, os valores para os quais calcularemos a média aritmética são 75, 76, 77, 78, 79, 80, 85, 88, 90, 92. Quase não sai. Certo? A gente vai utilizar esses números, para calcular a média aritmética. E aí, como é que a gente vai calcular? Sim, podemos ver que a média aritmética, ou simplesmente a média, será dado por média igual, poderia ser lá o x, certo? Barra, mas vamos lá. A gente vai fazer o quê? Somar tudo e dividir pelo número pela quantidade de elementos, que são 10, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dividido por 10. Se a gente somar isso tudo,
a gente chega a 820, dividido por 10,82. Logo, a gente pode dizer que, na média, a frequência cardíaca dos alunos da turma foi de 82 batimentos por minuto, certo? Veja que aqui, ó, nenhum número dá 82, mas a gente somou tudo, a média é exatamente isso, né? É um número que a gente somado a todos aquele conjunto de elementos e dividido pela quantidade deles, a gente consegue chegar a uma média, que é um número próximo de cada um. Teve aluno aqui que teve 75 batimentos, teve aluno aqui que teve 92 batimentos, mas quando a gente fez a média, a gente chegou a 82. Logo, podemos dizer, pronto, que a frequência cardíaca foi essa. Agora, para calcular a média aritmética ponderada dos dados numéricos de uma tabela de distribuição de frequências, dividimos a soma destes números multiplicados pelas frequências, pela quantidade total dos dados, isso é, pela soma de todas as frequências, certo? Agora, consideramos as frequências cardíacas que apareceram na tabela de distribuição. Primeiro, a gente calculou a média aritmética. Agora, a média aritmética ponderada, tá? Então, bem como tabela de distribuição de frequências, bem como suas respectivas frequências. Aí, agora, a gente vai utilizar, quando a gente trabalha média ponderada, aí sim. Aí a gente consegue, quando a gente fala essa palavrinha, a gente consegue uma representação melhor dos valores encontrados. Então, como é que eu vou fazer isso? 75 vezes a frequência, mais 76 vezes 9, mais 77 vezes 5, mais 78 vezes 7, mais 79 vezes 2, mais 80 vezes 3, mais 85 vezes 6, mais 88 vezes 2, mais 90 vezes 7, mais 92 vezes 4. Eu divido pelas frequências, eu não vou dividir mais pelo número de elementos. E aí eu vou somar, né? Toda essa linha aqui de frequências. 3 mais 9 mais 5 mais 7 mais 2 mais 3 mais 6 mais 2 mais 7 mais 4. Quando eu faço essa conta aqui, gente, somando isso aqui 75 vezes 3 mais 76 vezes 9, até chegar mais 92 vezes 4, eu somar isso aqui dá 3.922, certo? Isso aqui embaixo dá 48. Quando eu divido, dá aproximadamente 81,7. Representou melhor. Olha, eu tenho 80, então tá bem mais próximo. Eu consigo representar melhor os valores encontrados, mas não é porque aqui é próximo disso aqui, não. Porque eu consigo encontrar dentro da frequência, certo? Eu consigo ponderar esses números, certo? Porque ela dá a devida contribuição de todos os valores de batimentos cardíacos presentes na tabela. Então, é diferente da média. A média aritmética eu somo tudo e divido, no caso aqui, somo todos os de cima, né, todos os números de batimentos, divido por 10 elementos. Certo, eu tenho um número, mas a média ponderada ela é mais exata, ela representa melhor, porque eu estou trabalhando com a frequência, eu faço um somatório e eu somo realmente os números reais. Eu não vou somar 10 elementos, eu vou somar a frequência que esses batimentos acontecem, de eventos que vão acontecer dentro daquele conjunto, tá? Outra medida de posição que a gente conhece é a moda, tá? Então, o que é moda? Moda é o valor que ocorre com maior frequência em uma série de valores. Então, pessoal, moda, né? Seria exatamente isso, né? O valor que ocorre com maior frequência em uma série de valores. Como assim? Por exemplo, o salário modal dos funcionários de uma loja é aquele mais comum. É o salário recebido pelo maior número de empregados dessa indústria. Sim, deixa eu esclarecer aqui, né? No caso, assim, se vários profissionais recebem um salário X, aquela vai ser a moda, realmente vai ser o que mais se repete, né? Então, a gente tem moda em dados não agrupados e modas em dados agrupados. Vamos ver em dados não agrupados.
Quando lidamos com valores não agrupados, a moda é facilmente reconhecida. Basta, de acordo com a definição, procurar o valor que mais se repete. Vamos dar uma olhada aqui. Dentro dessa série de dados, obviamente que o valor que mais se repete é 10. Ele se repete 2 vezes. Então, a moda é igual a 10. A gente consegue, né, facilmente distinguir, saber. Podemos encontrar séries nas quais não existe valor modal, isto é, nas quais nenhum valor aparece mais vezes que outros. Por exemplo, 3, 5, 8, 10, 12, 13. Então, nenhum número aqui se repete. Então, essa série, ela não apresenta moda, ela é amodal, né? Em outros casos, ao contrário, pode haver 2 ou mais valores de concentração. Dizemos, então, que a série tem 2 ou mais valores modais. 2, 3, aí 4, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8 e 9. Nesse caso, a gente tem 2 modas, a 4 e o 7, então ela é bimodal. Pode ter mais de 2 modas? Pode, certo? Trimodal e aí vai. Então, nesta distribuição de frequência, a moda corresponde ao valor 3 da variável. A maior frequência é igual a 12, certo? Uma vez agrupados os dados, é possível determinar imediatamente a moda. Basta fixar o valor da variável de maior frequência. Então, qual é a maior frequência aqui? 12. Então, se a gente tem, por isso que a moda corresponde ao valor 3, porque é o maior número de maior frequência, tá? E aí a moda com intervalo de classes, certo? É aquela na qual a classe que apresenta a maior frequência é denominada classe modal. Pela definição, podemos afirmar que a moda, neste caso, é o valor dominante que está compreendido entre os limites da classe modal. O método mais simples para o cálculo da moda consiste em tomar o ponto médio da classe modal. Então, vamos ver isso. Damos a esse valor a denominação de moda bruta. Temos então que a moda é essa formulazinha aqui, onde I é o limite inferior da classe modal, mais L, que é o limite superior da classe modal, dividido por 2, certo? E como é que a gente vai utilizar isso? Lembram da aula passada que a gente viu uma tabela muito parecida com essa, né? Que eu disse, olha, a gente trabalha muito com estaturas, tá? A gente vai ver na próxima aula. Pronto. Então, nesse caso, dentro dessa tabela, né, vamos calcular a moda para a distribuição abaixo. A gente tem essa distribuição aqui de 1 a 6. E a gente tem essas estaturas, certo? E a gente tem essa frequência. Temos que a classe modal a gente precisa calcular o I é igual a 3, né? Que no caso, quem é o I e o L, no caso o I vai ser igual a 3, por quê? Porque onde tem a maior frequência, né? 11. E quem é o L? O I é 3, certo? Aí, no caso, que aí tem a maior frequência. Aí, no caso, quem é o limite superior e o limite inferior? Limite superior 158 e o limite inferior 162, certo? Como a moda, a gente vai trabalhar com a formulazinha da moda, né? O limite superior mais o inferior dividido por 2, que vai ser o inferior 158 mais 162 dividido por 2, 320 por 2, 160. Então, logo, nesse caso aqui, a moda vai ser de 160 centímetros. Ficou claro? A gente vai pegar a classe modal UI, o que tem a maior frequência seria 11, então a gente vai exatamente pegar esse intervalo aqui. E daí a gente vai calcular o valor da moda, certo? Agora, vocês vão enviar essa atividade,
certo? Calcule a moda da distribuição da frequência. Se não quiserem copiar a tabela, tudo bem, mas aí vocês copiam o enunciado e vocês vão fazer o cálculo conforme a gente acabou de ver, tá bom? Vocês vão verificar, né? E o I vão fazer, tá? E aí, onde é que a gente utiliza a moda, né? O emprego da moda. Ela é utilizada quando a gente deseja obter uma medida rápida e aproximada de posição, quando a medida de posição deve ser o valor mais típico da distribuição. E outra medida de posição, tá? É a mediana, que aí no caso a mediana ela é uma outra medida de posição definida como um número que se encontra no centro de uma série de números, estando estes dispostos segundo uma ordem. Em outras palavras, a mediana ela é o quê? Ela é um conjunto de valores ordenados segundo a ordem de grandeza, tá? O valor é o valor situado de tal forma no conjunto que o separa em dois subconjuntos de mesmo número de elementos. Então, vamos verificar a mediana de dados não agrupados. Dado uma série de valores qualquer, como por exemplo essa aqui, onde temos 5, 13, 10, 2, 18, 15, 6, 16, 9. Esses números eles não estão em ordem crescente, né? Eles estão desalinhados. De acordo com a definição, o primeiro passo a ser dado é a ordenação. Ou a gente trabalha em ordem crescente ou em ordem decrescente, mas a gente precisa ter uma ordenação desses valores. Então, lá vai, né? 2, 5, 6, 9, 10, 13, 15, 16, 18. Certo? Em seguida, a gente vai tomar como aquele valor central que apresenta o mesmo número de elementos à direita e à esquerda. Então, quem será? Eu tenho aqui que essa série aqui ela tem quantos números? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu tenho 4 para um lado, 4 para o outro, minha mediana vai ser exatamente quem? 10. Não precisaria nem fazer isso, né? A gente conseguiria bater assim o olho e já saber de cara, tá? Não tem mistério. Se, porém, a série dada tiver um número par de termos, aí sim, o que é que a gente vai fazer? A mediana ela será, por definição, qualquer dos números compreendidos entre os dois valores centrais da série, certo? Convencionou-se usar o ponto médio. Por exemplo, essa série de valores 2, 6, 7, 10, 12, 13, 18 e 21. Essa linha ele já está alinhado, né, em ordem crescente, então já está organizado. Qual é a mediana? A média aritmética entre 10 e 12, porque essa série aqui ela só tem o quê? 8 números. Então, a gente vai pegar os dois números centrais e tirar a média aritmética. Essa daqui é a mediana. 10 e 12 dividido por 10 mais 12 dividido por 2. 22 dividido por 2, 11. A mediana é 11, certo? Então, verificamos que, estando ordenados os valores de uma série e sendo n o número de elementos da série, o valor mediano será o termo de ordem n mais 1 sobre 2 se n for ímpar, ou a média aritmética dos termos de ordem n sobre 2 e n sobre 2 mais 1 se for par, certo? Se, por exemplo, os dados que se agrupam em uma distribuição de frequência, o cálculo da mediana se processa de modo muito semelhante àquele dos dados não agrupados, simplificando, porém, a determinação prévia das frequências acumuladas. Ainda aqui, temos que determinar um valor tal que divida a distribuição em dois grupos que contenham o mesmo número de elementos. Nesse caso, é bem próximo, né, da gente trabalhar dados não agrupados e dados agrupados. A gente vai olhar agora. Para o caso de uma distribuição, porém, a ordem a partir de qualquer um dos extremos é dada. O somatório das frequências dividido por 2. Certo? Nesse caso, é o bastante
identificar a frequência acumulada imediatamente superior à metade da soma das frequências. Então, a mediana será aquele valor da variável que corresponde a tal frequência acumulada. Aí agora, né, com o intervalo mediana, quando ela tem intervalo de classe, ela é aquela que a frequência relativa acumulada atinge os 50%. O valor exato da mediana pode ser calculado utilizando a regra de 3 simples, admitindo que as observações se distribuem uniformemente pela amplitude de classe, tá? Então, o que significa isso aqui? Mediana, quando ela tem intervalo de classe, certo? MI, que é igual a LI, que é quem? O limite inferior da classe que deve conter a mediana, mais, né, essa equaçãozinha aqui. N, que seria, né, o número da série, dividido por 2, menos a frequência, tá? A frequência acumulada no anterior da classe que deve conter a mediana, dividido pela frequência da classe que deve conter o quê? A mediana, vezes H, que é a amplitude da classe da mediana. É uma fórmula complicadinha? Mas ela não é tão usual, então eu estou trazendo assim a nível de informação. No caso, assim, ela não é usual para a gente, né? Para nosso dia a dia, ela não é tão usual. Mas eu estou trazendo aqui, certo? A informação para vocês, para quem for estudar estatística, que for, né, estudar na faculdade e tudo mais, ou que for trabalhar com economia, trabalhar com uma área mais específica, vai trabalhar muito com essas questões, certo? Com essas medidas. Mas eu não vou exigir aqui no curso esse assunto. Aí, no caso, essa atividade 8 é para determinar a média, a moda e a mediana do seguinte conjunto de dados. Né? A gente tem um conjunto de dados que ele é dado por 2, 5, 1, 8, 12, 9, 10 e 12. 10 e 2. E aí a gente precisa saber, ele quer saber a média, moda e mediana desse conjunto. Quem é a média? A gente vai fazer o que? É somatório, né? A gente não precisa nem, no caso, nem deixar na sequência alinhado em ordem crescente ou decrescente para calcular a média. A gente vai fazer o somatório, né? De todos os números. 2 mais 5, mais 1, mais 8, mais 12, mais 9, mais 10, mais 12. Dividindo pelo número de elementos, 8, a gente consegue chegar a um somatório 49 dividido por 8, dá mais ou menos 6,125. Dá mais ou menos não, dá isso dividido, né? Ou aproximadamente 6,1. O mesmo conjunto, tá? A moda é o valor que aparece mais vezes. Se, para ficar mais claro, a gente já poderia daqui alinhar, né? A gente já poderia colocar 1, 2, 2, como está aqui embaixo, 5, 8, 9, 10 e 12. Aí a moda é o valor que aparece mais vezes, já é direto. Então a moda é 2. Já a mediana, eles são 8 elementos, não é isso? É o valor central do conjunto de dados. Então, quais são os números que a gente vai pegar desse conjunto aqui? Se a gente aqui tem 4 e aqui a gente tem 4 números, a gente vai pegar, para calcular a mediana, 5 mais 8 dividido por 2, que dá 6,5, certo? Esse ficou claro, né? Facilzinho. Então, vamos à próxima atividade. Para estimar o número de lâmpadas consumidas por ano, uma indústria registrou o tempo de duração das lâmpadas utilizadas em dia, obtendo-se a seguinte tabela. Então, faça análise dessa tabela, certo? Com calma. E analisem, certo? A gente tem 5, né? 5 linhas e 5 colunas. E aí a gente tem esses números. Alguns eles se repetem. E aí a gente precisa saber o que ele pede, o que ele vai pedir, né?
Construa uma tabela de distribuição de frequências associada a esta tabela. Determine a média aritmética ponderada, obtendo o tempo médio de duração de uma lâmpada. Estime o número de lâmpadas necessárias durante o ano comercial para um ponto de luz desta empresa. Então, pronto, eu peço que vocês copiem, certo? Ou copiem ou tirem foto, né, dessa tabela. E aí ela tem esses números para a gente poder começar a fazer os cálculos, certo? Vejam os números que se repetem, certo? Eu estou vendo aqui dezena, 2, 3, 4, 5, né? 6, 7, né? Todos na verdade se repetem. Pronto, vou passar, tá, gente? Pronto, então vamos construir uma tabela de distribuição de frequências, né? E depois em seguida, a gente vai fazendo os outros. Pronto, construir uma tabela de distribuição de frequências. A gente vai fazer uma tabela, duração de uma lâmpada em dias e a frequência, certo? Pegando lá os números da tabela. Então, a gente vai ver o que é que a gente vai fazer. A gente vai pegar essa tabela aqui e a gente vai verificar quantas vezes os números se repetem. Então, a gente vai só preencher, certo? Quantas vezes o número 19 vai se repetir, quantas vezes o número 21 vai se repetir, 20 vai se repetir, o 21, o 23, o 25, o 28. Essa é a letra A, certo? E a frequência é o número de vezes que eles vão se repetir, tá? Ficou claro? Não tem mistério. Fazer essa tabelinha, analisando aqui, ó, essa tabela, né? Esses dados coletados, na verdade. E aí, a gente vai precisar agora fazer o cálculo do tempo médio de duração de uma lâmpada. Pronto, se a gente vai precisar trabalhar o quê? Com uma média, Com a média ponderada, né? O tempo médio. Porque a gente vai ter uma exatidão maior do que se a gente fosse trabalhar com a média aritmética. Lembra que eu falei agora há pouco? Então, 19 vezes 6, mais 20 vezes 6, mais 21 vezes 3, mais 23 vezes 3, mais 25 vezes 4, mais 28 vezes 3, dividido por 6, mais 6, mais 3, mais 3, mais 4, mais 3. Então, quando se é feito esse cálculo aqui de cima, dá 550, embaixo 25. Então, dividindo 22 dias. E agora, o número de lâmpadas necessárias para manter um ponto de luz durante um ano comercial. Que vão ser o quê? Um ano comercial. Ele equivale o quê? A 360 dias, certo? Dividindo pela o tempo médio de duração de uma lâmpada, dividido por 22 dias, né? No caso. Então, vai se dar aproximadamente 17 lâmpadas, certo? Dá um número decimal, mas assim, lâmpada é um objeto que não existe por metade ou por partes. Então, a gente deixa aproximado sempre para o maior, tá? Ele dá um inteiro, certo? Eu acredito que tenha ficado claro. Certo? Lá, essa tabela de distribuição de frequências é só riscar, né? Pegar aqueles números e sair riscando 19. Vou riscar, pronto, risquei. Apareceu 6 vezes. A mesma coisa vou fazer para o 20, para o 21, para o 23, para o 25, para o 28. Tá? Por isso que é interessante que vocês copiem e refaçam essas tarefas, certo? E aí vai fazer o cálculo do tempo médio de duração de uma lâmpada. E aí o número de lâmpadas necessárias para um ponto de luz durante o ano comercial, certo?
não são os 366 dias, porque tiram os dias, né, que são fechados os feriados que a indústria fecha, tá? Essa atividade 10 precisa ser entregue, gente. Então, assim, o gráfico tá aí, copiem o enunciado, tá? Mas aí o gráfico ele está mostrando que em um edifício, os jovens que lá residem, eles possuem idade entre 15 e 20 anos, conforme o gráfico. E aí ele mostra que os rapazes, né, os garotos, em azul, e as meninas, né, garotas, em lilás, certo? E aqui ele tem a faixa etária, 15, 16, 17, 18, 19, 20, e aqui ele mostra, né, dentro do quantitativo. Quantos jovens residem no edifício? Então, vocês façam o cálculo, copiem a questão, façam o cálculo, tá? Enviem. Calcule a média de idade dos garotos e das garotas, bem como a média de idade dos jovens, certo? Determine a idade modal das garotas, dos garotos e dos jovens do edifício, tá? Tá aí o gráfico. Então, dentro do gráfico, né, vocês vão fazer isso. Quantos jovens residem no edifício? Vocês conseguem contabilizar aqui, né? Tá bem claro, certo? Vocês vão fazer o somatório e dizer quantos garotos moram, quantas garotas moram e o total. A média de idade dos garotos e das garotas também consegue fazer, a média de idade dos jovens e a idade modal das garotas, dos garotos e dos jovens do edifício. Bem, pessoal, dessa vez, né, eu preciso que vocês me enviem as atividades 1, 2, 3, 4 e 5. Atividade 7 e 10, né, que é essa última aqui. 10 é isso, certo? Então, como eu pedi, né, as que forem de gráficos, deem a vida ao gráfico, porque realmente, por exemplo, como no gráfico de setores, né, como a gente viu. Se a gente realmente não tiver um destaque, a gente não vai conseguir distinguir. Então, na impossibilidade de encontrar lápis de cor, né, de ter lápis de cor ou hidrocores de cera, usem caneta, grafite, o que for, mas trabalhe com esse, né, com esse elemento destacando, certo? Nas questões, copiem os enunciados, mas vocês não precisam copiar os gráficos, né? Certo? Vocês têm tempo suficiente para fazerem as atividades aí. Então, tá bem tranquilo esse tempo, certo? Eu agradeço, né? Eu agradeço a vocês o tempo, esse tempo de curso que conseguimos passar realmente um pouco juntos assim, né, juntos dentro da carga horária, mas infelizmente distanciados, né? Agradeço de verdade, certo? Obrigada aí. Até a próxima. Desejo a todos saúde, paz e prosperidade, né? Que dê tudo certo. A gente já está chegando ao final do ano e graças a Deus por isso. E que todos, assim, espero que tenham conseguido passar alguma coisa, né, importante para vocês, porque todos esses assuntos são importantes, mas realmente eu sei que cálculo, quando a gente trabalha com cálculo, a gente tem um certo desafio, principalmente quando a gente está trabalhando à distância, porque tem um tempo, né, não é apenas uma aula, a gente precisa também de vocês, do feedback de vocês, das atividades, para ver como é
que as coisas elas estão caminhando, mas assim, eu agradeço a cada um, tá? E desejo tudo de bom para vocês, né? Para a família de vocês e muito sucesso, tá? Na vida profissional. Aproveitem tudo que a gente conversou aqui nesse módulo para otimizar, né, a vida de vocês, para otimizar os processos, para melhorar dentro do ambiente de trabalho. Às vezes, pequenas ações fazem um bem, uma diferença grande, né? Vocês sabem disso. O mercado nos exige cada vez mais proatividade. E é o que eu digo, muitas vezes, assim, a gente adotando raciocínios lógicos, raciocínios matemáticos, organização através de tabelas, né? Através de gráficos, a gente consegue otimizar muito, né? E evitar problemas como retrabalho. E isso é de extrema importância, tá? Principalmente para a gente que está no mercado. Então, fica aí o recado, fica a dica, tá? E mais uma vez, né? Tudo de bom para vocês, muito sucesso na vida pessoal e na vida profissional, tá? Até a próxima e tchau, tchau. Sim, antes de encerrar, não se esqueçam dessas atividades, tá bom? Tchau, tchau.